Fala galera, tudo tranquilo? Esta é mais uma videoaula aqui do WR Kids Channel. Hoje vamos aprender a analisar um circuito no domínio frequência. Isso significa que iremos utilizar um analisador de espectro. O analisador de espectro é um instrumento relativamente caro, mas utilizando um osciloscópio digital de baixo custo, que muitos já têm em seus laboratórios, a grande maioria desses instrumentos apresenta o seu analisador de espectro embutido, que é a função Math, e é essa função do osciloscópio que iremos explorar nessa videoaula. Para isso, desenvolvi um circuito que consiste em um pré-amplificador, desenvolvido com LM741 e também um filtro Salenky, nada que não tenhamos visto aqui no WR Kids Channel. Quem já é assinante há mais tempo vai se lembrar das videoaulas e é óbvio, vamos deixar os links para aqueles que não viram ainda terem condições de verem e poderem projetar os seus circuitos. Então essa videoaula é uma videoaula de análise bastante válida e com algumas novidades inclusas no aprendizado de vocês. Então, let's get started! Estamos aqui no computador e essa é a nossa circuitaria, o circuito de testes do laboratório, o setup propriamente dito. Como podem ver, é bem simples para analisarmos. Temos dois estágios elaborados com LM741. No primeiro estágio temos um amplificador inversor, que já vimos aqui no canal, e no segundo temos um filtro inversor Salenky. Salenky, topologia inversora, passa baixas de primeira ordem. Bem simples de se projetar. Nesta videoaula já demonstramos como calcular este filtro e como projetar para a frequência que você quiser. Vamos entrar com um sinal senoidal de amplitude de uns 50 mV ou um pouco mais e frequência clássica de 1 kHz. Então vamos analisar com o osciloscópio no canal 1 aqui na saída do primeiro estágio. Esse VO1 é pertinente à saída do primeiro estágio e o VO2 à saída do segundo estágio, que é a entrada e a saída do filtro, que vamos poder enxergar bem o domínio frequência do circuito. Temos aqui um R1 de 2.2 kΩ e um R2 de 27K. Relembrando da nossa teoria de amplificadores operacionais, um amplificador inversor apresenta a seguinte equação para o cálculo do ganho. O ganho de tensão AV, neste caso é R2, vamos utilizar a nomenclatura do circuito, R2 dividido por R1, e temos o sinal de menos na frente, pois é a topologia inversora. O sinal é defasado em 180 graus. Se R2 vale 27K, 27.000 ohms e R1 vale 2.200, temos um ganho de 27.000 dividido por 2.200. Bem simples, aproximadamente 12 volts por volts. Um ganho aproximado de 12 volts por volts é proporcionado por este estágio pré-amplificador. Temos aqui presente o resistor de compensação que mencionei na Fast Lesson, que é igual ao paralelo de R1 com R2. Paralelismo de resistores é uma barbada, é o produto pela soma. Então vamos chamar aqui de R equivalente. Quando temos dois resistores, podemos fazer R1 vezes R2, que é o produto, dividido pela soma R1 mais R2. Também podemos fazer o famoso inverso da soma dos inversos, mas neste caso fica mais simples calcular assim. 2.200 vezes 27.000 sobre 2.200 mais 27.000, que dá este valor de 2,034 kΩ. Na prática, podemos aproximar até mesmo para 2K2 sem problema nenhum. E o filtro passa-baixa Salenky é este que a topologia apresenta dois resistores e um capacitor. Esta topologia também refere-se a um circuito integrador, inclusive fizemos uma análise prática já de um circuito semelhante em áudio.
O bacana dos filtros ativos é que podemos dar ganho no circuito. Temos um circuito muito semelhante a um amplificador inversor. Se olhar aqui o R5 sobre o R3, utilizamos o mesmo valor para dar um ganho unitário. Se utilizássemos uma relação de 10, teríamos um ganho de 10 e acrescentaríamos este ganho à saída final do circuito. Mas optei por um ganho unitário apenas para exemplificar. E aí você vai dizer, mas então não precisaria nem do primeiro estágio para fazer a amplificação, poderíamos adaptar aqui para o ganho de 12 e esse estágio estaria desprezado. Sim, correto, mas a diferença neste caso é a defasagem, que desta forma entramos com sinal, ele defasa 180 graus, pois é a topologia inversora, e aí, como estamos utilizando a topologia inversora novamente para o filtro Sallen-Key, ele vai defasar novamente em 180, significa que VO2 vai apresentar a fase muito semelhante à entrada, uma defasagem, um atraso bem pequeno no sinal, que iremos notar na prática e também aqui na simulação. A equação que determina a frequência de corte deste circuito é a seguinte: Sallen-Key, inversor, ordem 1 ou primeira ordem, a frequência de corte tem essa equação, é uma barbada, né? 1 dividido por 2π RC, onde o C é o C1 e o R é este resistor, o R5. Podemos adaptar para a nossa equação. Colocando, portanto, R5 vezes C1. E ficará 1 dividido por 2 vezes π, vezes R5, que é 3.300, vezes C1, que é 10 nanofarad. Resolvendo brevemente, 2 vezes π, vezes 3.300, vezes 10 nano, sobre isso, 4,8 kHz. Aproximadamente 4,8 kHz é a frequência de corte deste passa-baixas. Essa equação eu já ensinei como foi deduzida a partir da transformada de Laplace. Então, esta videoaula é recomendadíssima para quem gosta de matemática. Vale a pena conferir a videoaula em que ensinei a deduzir a equação de um Sallen-Key de primeira ordem inversor, utilizando o domínio da frequência complexa. Confira o link que está em sua tela para acompanhar. Agora que temos o circuito definido, vamos em Run, simular por 10 milissegundos, damos um OK. E vamos adicionar mais gráficos aqui, clicando com a direita em Add Plot Pane. E mais um. No primeiro vamos colocar a entrada. Nossa onda senoidal de 50 mV. No segundo vamos colocar a saída do primeiro estágio, que é a entrada do filtro. Temos o sinal amplificado, como podemos ver, defasado 180 graus, vamos mudar a cor aqui para que fique mais visível. E aqui na saída, no terceiro, vamos pegar a saída do filtro, que é o VO2. E aí temos o sinal praticamente em fase com a entrada, com um pequeno atraso, um atraso praticamente que não dá para se notar aqui nos gráficos. Mas o que eu quero ver mesmo é a análise em frequência, o espectro destes sinais. Vamos ver primeiro da saída do primeiro estágio, que é VO1. Eu clico com a direita, venho aqui em View e FFT, que é a transformada rápida de Fourier. Damos um OK e ele plota para nós o domínio frequência. Vejam que o espectro, o domínio frequência, o eixo das abscissas é em Hertz e o eixo das ordenadas é em decibel.
Vejam aqui, sem nenhuma novidade, temos um pico em 1 kHz, pois é exatamente a frequência do sinal de entrada, o nosso gerador. O que quero chamar a atenção é essa ruideira toda que é o espectro resultante, né? A frequência vai se desdobrando ao longo do eixo das abscissas e temos como resultado essa ruideira que é bem perceptível na prática também utilizando o analisador de espectro. Agora vamos plotar o gráfico na saída do filtro e vamos ver a diferença. Imaginem a resposta em frequência de um passa-baixas, como já vimos em diversas videoaulas aqui. Ela acompanha mais ou menos o mouse aqui comigo. O Silent Key não terá um corte muito abrupto e estará em torno dos 5 kHz, que é este ponto aqui. Ele vai descer assim, provavelmente, vai matar toda essa ruideira aqui nas frequências mais altas. Acima de 1 MHz não nos interessa muito, porque o 741, como eu sempre recomendo a leitura do datasheet, o datasheet dele prevê um funcionamento até 1 MHz. Mas este ruído abaixo de 1 MHz vai ser atenuado pelo nosso filtro. E aí que é o bacana de analisar os circuitos em frequência. Vamos ver aqui VO2, então, V1, FFT, ok. E aí está, vejam a resultante. O nosso pico de 1 kHz continua aqui. E o resto foi tudo atenuado. Vejam que todo aquele ruído, vamos tentar colocar os gráficos para compararmos. Aí está o nosso pico em 1 kHz e aqui em VO1 temos todo o ruído e o nosso filtro de primeira ordem atenuou aqui nas frequências mais altas, pois a frequência de corte está em torno dos 5 kHz, a resposta dele faz mais ou menos este caminho aqui, como demonstrei, e temos o espectro limpinho, como podemos ver. A análise que fazemos é esta, agora vamos para o laboratório testar na prática, com o circuito prático mesmo e o analisador de espectro do osciloscópio digital para vermos o funcionamento disso. Venha comigo! O nosso setup de testes está aqui, inclusive o circuito está ligado já aqui na bancada. Temos os dois LM741, os dois operacionais utilizados no projeto. O primeiro é o estágio destinado a dar o ganho, que é o amplificador inversor, e o segundo é o filtro Silent Key, também topologia inversora de primeira ordem. Temos os resistores pertinentes ao cálculo, o resistor de compensação, como dava aproximadamente 2 kΩ, utilizei o comercial de 2K2 de qualquer forma, isso não vai influenciar muito em nosso circuito. E aí temos na entrada o outro de 2K2 e o de 27K. 27K sobre 2K2 dá aproximadamente o ganho de 12. Os famosos capacitores de desacoplamento, que sempre salientam a importância da utilização destes caras. O capacitor de 10 nano para o filtro. E como o filtro tem ganho unitário, os dois resistores são iguais e tem o valor de 3,3 kΩ. O gerador de funções está aqui, ajustado para 1 kHz. O canal 1 do osciloscópio está na entrada junto com o gerador e o canal 2 está na saída geral do circuito. Para análise de ganho do circuito, vamos manter o canal 1 aqui na entrada, mas depois, quando passarmos para a análise de espectro do sistema, vamos posicionar o canal 1 neste ponto aqui, que é a saída do primeiro estágio e a entrada do segundo, para analisarmos a resposta em frequência, então, deste setor do circuito em relação ao setor localizado logo após o filtro, e veremos bem legal no analisador do osciloscópio a diferença em se implementar este filtro passa-baixas aqui no circuito. Vamos para o osciloscópio fazer as análises então. Osciloscópio ligado, sem nenhuma surpresa, temos uma amplificação na saída do circuito. Como podemos ver, não existe defasagem, talvez um pequeno atraso na saída em relação à entrada, porque estamos utilizando um amplificador inversor e com um filtro Silent Key inversor. Significa que ele inverte este sinal de entrada duas vezes. Na saída do primeiro estágio teremos uma defasagem de 180 graus previstas, mas aí ele novamente defasa em relação à saída do primeiro estágio pelo filtro inversor.
Então podemos ver as formas de onda aqui com um zoom maior, que existe um pequeno atraso proporcionado pelas perdas do circuito, que é algo convencional. Frequência de 1 kHz, vejam o máximo da saída 5.2 volts e a entrada 440 mV. Calculando rapidamente isto, vamos ver aqui, 5,4 dividido por 0,48. 11,25, aproximadamente os 12 volt por volt de ganho que queríamos para o circuito. Estamos analisando no domínio tempo, vamos passar para o domínio frequência. É nesta opção aqui, clicando em Math, e entramos então no domínio frequência. Agora, diferentemente do modo anterior, aqui no eixo horizontal, o eixo das abscissas, temos a frequência em Hz, e aqui nas ordenadas, o Y, o eixo vertical, temos a amplitude em dB. Antes tínhamos segundo por ganho por volts em escala linear. Vamos então analisar e tentar achar aquele pico de 1 kHz, primeiro passando o canal 1 para a saída do primeiro estágio, e agora movimentando o cursor horizontal, vamos localizar o pico de 1 kHz. Aqui está o pico de 1 kHz, vejam na tela mostrando. Então localizamos com o cursor e podemos movimentar a escala horizontal para a esquerda, por exemplo, e deixar ele centralizado. Cursor 1 em 1 kHz e vejam as componentes de frequência. Vindo novamente em Math e mudando a fonte para canal 2, vejam o que acontece, as nossas componentes são minimizadas. Por que que é minimizado? Porque imaginem a resposta em frequência do nosso passa-baixas. Ele está em torno dos 5 kHz, então seria mais ou menos neste ponto aqui. E como o comportamento da curva dele é uma aproximação Butterworth, ela faz mais ou menos este desenho aqui. Acompanhem comigo, e desce mais ou menos assim. Então não é um corte muito abrupto proporcionado por este filtro Sallen-Key, como já fizemos em diversas análises aqui no canal. Por este motivo, ainda apresentam estes picos aqui em frequências mais altas. Entretanto, comparado com o pico de 1 kHz, que é a frequência de interesse e é a frequência do nosso sinal, eles são ínfimos, visto que a escala vertical é logarítmica. Vale salientar isso. Significa que esse cara aqui é muito maior do que esses outros, são praticamente irrelevantes. Voltando novamente para o canal 1, vejam a diferença do nosso sinal. Bem semelhante à análise que fizemos com a transformada rápida de Fourier no LT-Spice. Vejam que a análise de circuitos no domínio da frequência complexa é bastante útil e podemos visualizar coisas a mais que não é possível de se fazer no domínio tempo. Aí está mais um test set para vocês testarem em seus laboratórios, funcionando aqui adequadamente no laboratório da WR Kids. Então esta foi mais uma videoaula do canal WR Kids. Como sempre, se ainda restou alguma dúvida referente ao nosso conteúdo, deixe aquele Save Our Souls, que iremos atendê-los assim que possível. Também clique em gostei, compartilhe este vídeo, favorite e nos dê aquele apoio de sempre, que ajuda bastante o desenvolvimento aqui do canal. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo e não deixe de clicar em se inscrever no botão vermelho aqui embaixo. É rapidinho, clica aí, você não perde nenhum vídeo, nenhuma promoção e nenhuma novidade do WR Kids. Tô esperando vocês na série Robots de segunda, no curso de microcontrolador Speak da quarta e em todos os outros vídeos aqui do canal, que tem vídeo praticamente todo dia. Muito obrigado pela audiência de sempre, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!
Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.